Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Mais uma vez tenho o privilégio e a responsabilidade de estar aqui para trazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor para nós fazermos juntos. Vamos orar, gente? Muito obrigado por tudo que tem ocorrido aqui, Senhor Deus, por mais esse culto de adoração a Ti. E te peço que nesse momento o Senhor continue a falar conosco, Senhor. Que Ele esteja direcionando a palavra e que ela venha realmente edificar os nossos corações e que a gente possa aprender mais com o que o Senhor tem a nos falar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Continuando com a temática do nosso mês, né, que é a temática da família, o pastor me sugeriu que eu trouxesse uma reflexão ainda sobre os 10 mandamentos, que a gente tem pensado na temática da família com base nos 10 mandamentos. Mais especificamente sobre o 5º mandamento que eu vou falar hoje, aquele que é o mandamento mais direcionado, mais direto à família. Então a gente vai tentar fazer essa ligação aqui dos 10 mandamentos em como a gente consegue agir com a família. Como o pastor Wagner já falou há 2 domingos atrás, a gente tem a ideia e sabe que os 10 mandamentos são divididos em 2 grandes grupos. Os 4 primeiros, que são referentes ao nosso relacionamento direto com Deus, e os 6 últimos, que são referentes ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, são chamado grupo de mandamentos horizontal, que é o segundo, e o grupo de relacionamentos vertical, que é o primeiro, que é o nosso com Deus. Sabendo disso, esse 5º mandamento é aquele que inicia os mandamentos que são direcionados ao nosso relacionamento horizontal com o próximo. E ele é muito direto, porque ele fala diretamente aos filhos. Diretamente, mais direto que isso era impossível de ser. Ele é completamente direcionado aos filhos. Como a gente sabe, o povo de Israel, quando foram dados os 10 mandamentos, eles estavam saindo do Egito. E eles tinham passado lá 400 anos cativos e, para vocês imaginarem como um povo pode perder a sua cultura quando ele está inserido dentro de uma outra cultura durante 400 anos, a idade do Brasil é 500 e pouquinho. Imagina só 400 anos imersos em outra cultura. Ou seja, quando o povo saiu do Egito, o povo estava com a cultura egípcia na cabeça. E por isso que Deus precisou direcionar o povo de Israel, que é o povo escolhido por ele para representá-lo diante dos outros povos, ele precisou estabelecer algumas regras para que trouxesse característica de um povo seu para aquele povo. Ou seja, aquele povo precisava de identificação. E para isso não foram só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já são uma condensação de outras 600 regras que a gente vai encontrar no Pentateuco. Ah, mas isso é por quê? Porque Deus era muito metódico? Não. Isso era porque Deus queria passar a sua imagem para aquele povo. Para que através da imagem dele, os outros povos pudessem ver Deus no povo de Israel. Então, era uma identificação que Deus buscava fazer ali. Resumindo, as mais de 600 leis, Deus estabeleceu 10. 10 que, se você analisar bem, as outras 600 estão inclusas nelas. E resumindo as 10 leis, nosso Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, resumiu em 2. Que amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, foi havendo uma condensação das leis. De 600 viraram 10, de 10 viraram 2. Por quê? Porque dentro delas a gente consegue englobar todas elas. Todas as outras. Ou seja, a lei e os 10 mandamentos e todos os mandamentos bíblicos, eles não são meras leis para serem cumpridas por nós. Eles não são. Eles são regras, eles são características que moldam o nosso caráter ao caráter de Deus. E através dessas leis, a gente consegue separar aquilo que é pecado do que não é pecado. Não que a lei salve, mas que a lei, como Paulo diz lá no Novo Testamento, ela serve para quê? Ela serve para mostrar quem está em pecado. Ela serve para mostrar quem não está cumprindo aquilo que Deus ordena para a gente. E o 5º mandamento, ele é bem direto quanto o que a gente deve cumprir dentro da família, principalmente como filhos. Domingo passado, o pastor Wagner falou sobre o Dia das Mães, falou bastante sobre as mães. E agora, coube a mim falar sobre os filhos. E não é um papel fácil. Por quê? Porque os meus pais estão me assistindo de casa.
Então, cada coisa que eu falar aqui, eles vão falar, mas ele não faz isso. Mas ele faz aquilo. E o pior, a minha filha, nesse momento, provavelmente ela está brincando ou ela está chorando. Então, ela não está ouvindo o que eu vou falar aqui para aplicar comigo. Porque ela ainda não tem idade para isso. Ela tem só 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos agora. Ou seja, eu vou colocar aqui me colocar para ser julgado pelos meus pais e minha filha não vai poder ouvir o que eu tenho que falar para ela fazer para mim. Então é uma situação meio complexa minha aqui nesse momento. Mas, brincadeiras à parte, realmente é difícil falar sobre isso. Porque é muito direto. Quando você começa a pensar sobre isso, você pensa, eu não faço isso. Eu não sou assim. Eu preciso melhorar nisso. Quem sabe se eu tivesse feito isso desde pequeno, eu não poderia ter uma consequência melhor daquilo que eu tenho hoje. Eu não poderia ter um relacionamento melhor com os meus pais do que eu tenho hoje. Então não é simples você pensar sobre isso. E essa é a dica não, mas a instrução que eu deixo. Que a gente possa realmente refletir nisso. Não só os filhos, mas também os pais. Aquilo que a gente vai ver hoje serve para todo mundo. Serve para aqueles que já perderam seus pais. Serve para aqueles que ainda têm seus pais vivos. Serve para aqueles que são que você pode aplicar de maneira reversa dos seus pais para agir com os filhos também, dessa forma. Então, é uma mensagem para todo mundo. E é por isso que a gente tem que estar com o coração aberto para o Espírito Santo falar conosco. Então, vamos ler o versículo em si? Ele está aqui no capítulo 20 de Êxodo, versículo 12. É um versículo bem conhecido por todo mundo, principalmente para aqueles filhos de pais cristãos, né? Porque quem nunca foi ameaçado? Me honra, porque senão você vai morrer cedo. É normal isso daí. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor Deus lhe dá. E a primeira coisa que eu quero analisar nesse texto, nesse versículo, eu vou dividir ele em 2. A primeira eu quero falar sobre a honra. O que é honra? Quando a gente olha esse termo lá no original, em como ele foi escrito em hebraico, nessa morfologia dele, é muito interessante que ele só é usado, esse termo só aparece no Antigo Testamento, quando se refere para honrar ou a Deus, ou a algo ou alguém que esteja sendo usado por Deus naquele momento. Então, por exemplo, lá em Provérbios 3:9 vai falar: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esse honre o Senhor é o mesmo termo que está escrito aqui no honre o seu pai e sua mãe. Em outro versículo, lá em Juízes 13:17, vai falar: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Aqui, Manoá está perguntando o nome do anjo para que ele honrasse o anjo. Por quê? Porque o anjo estava sendo usado por Deus ali. Tem outras passagens que o sacerdote é honrado. Tem outras passagens que o profeta de Deus é honrado, com esse mesmo termo. O que a gente consegue entender disso? A gente consegue entender que, para Deus, honrar os pais é dar o mesmo respeito e importância para com o sagrado. Por quê? Porque o estabelecimento, a criação da família, a estruturação da família, pai, mãe e filho, é uma criação divina e sagrada. Deus colocou os nossos pais nas nossas vidas com o plano e com o objetivo que, através da vida deles, a gente se tornasse mais parecido com Deus. A gente refletisse a glória de Deus. Ou seja, os pais são um instrumento de Deus na nossa vida. Assim como o profeta é instrumento de Deus na vida do povo de Israel. Assim como o anjo, nesse momento, foi instrumento de Deus na vida de Manoá. Nossos pais são colocados em nossas vidas para que a gente tenha o caráter moldado através dos ensinamentos deles e que seja mais parecido com Deus. Inclusive, isso eu vou falar mais para frente, mas inclusive pais não cristãos. Inclusive pais não cristãos. Porque a família estruturada por Deus, ela foi criada, é lógico, para todos serem cristãos. Mas com o pecado, isso não aconteceu. Porém, a estrutura familiar, ela se mantém. É a mesma.
E uma família não cristã com uma estrutura familiar como a gente conhece, como a gente sabe que deve ser adequada, você vai ver frutos naqueles filhos. Você vai ver a imagem de Deus naqueles filhos. Mesmo que os pais não sejam cristãos. Ou seja, os pais são usados por Deus desde o princípio, desde o início. Eles foram planejados por Deus na eternidade para que eles interferissem, para que eles estruturassem, para que eles educassem a sua vida, o seu caráter, para que ele se torne mais parecido com Deus. Outra coisa que a gente consegue ver com isso é a importância que a família tem para Deus. Logo no primeiro mandamento direcionado para o próximo, o que Deus coloca é a família. Ou seja, dentre todos os nossos relacionamentos com o próximo, o da família é o mais importante. O familiar é o mais importante. Essa é a ordem que Deus coloca. E ontem, no encontro de casais, a gente falou sobre o relacionamento entre o casal e o problema que o relacionamento com o filho, de forma errada, pode trazer para o casal. O problema que a idolatria do filho, como Jacó e Rebeca fizeram com Esaú e... Não, como Isaac, ontem eu confundi umas 200 vezes, eles viram isso. Como Isaac e Rebeca fizeram com Jacó e Esaú quando nasceram, quando cada um escolheu por um filho e inverteu a estrutura familiar dada por Deus, onde o primeiro relacionamento mais importante é entre o cônjuge e o segundo relacionamento mais importante é entre pais e filhos. Ou seja, o relacionamento familiar é o mais importante de todos. Não adianta nada você ter um monte de amigo, você ter um monte de pessoa ao seu redor, você ter um monte de irmão na igreja, se o seu relacionamento familiar está rompido. O direcionamento de Deus é para que, em primeiro lugar, o nosso relacionamento familiar esteja bem. E como consequência, todos os outros nossos relacionamentos estejam bem. Essa é a ordem direcionada por Deus. Essa é a forma que Deus quer que a gente conduza a nossa família. Para ratificar isso, Jesus confirma no Novo Testamento. Lá em Mateus 15:4 ele fala: pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E aí Jesus completa, que essa parte está lá em Levítico, não está em Êxodo. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Isso Jesus fala no Novo Testamento. Ele pega Êxodo, completa com Levítico e faz a sentença completa. Honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar teu pai e tua mãe deverá ser executado. Isso é Jesus falando. O maior dos apóstolos, como dizem, Paulo, também dá muita ênfase para esse relacionamento. Lá em Efésios 6, 2 e 3, ele vai falar: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Paulo ratifica também a afirmação de Deus, a afirmação de Moisés, lá no Antigo Testamento. Ou seja, isso é uma coisa que a gente precisa deixar viva. A gente precisa lembrar sempre. Jesus fez questão de frisar. Primeiro Moisés frisou, Moisés reforçou. Depois Jesus reforçou. Depois Paulo reforçou. E a gente precisa reforçar isso constantemente. Porque é difícil. Porque o diabo tenta destruir a família. Porque o diabo tenta destruir a estrutura familiar como Deus quer que exista. Ele tenta, e a primeira coisa que ele vai atacar é a família. Porque ele sabe que se ele desestruturar a base, o resto vai ser desestruturado. Porque não vai ter base. A família é a base. A gente precisa ter uma base sólida para que as nossas ramificações da nossa vida, tudo aquilo que a gente for fazer, tenha solidez na sua base. Senão a chance de ruir tudo, de cair tudo, é muito grande. É a mesma coisa que você foi equilibrando uma coisa com uma base pequenininha. E você vai crescendo, aumentando, espaçando, aumentando tudo aquilo em cima daquela base pequena. Vai chegar uma hora que vai ruir.
que vai cair. Por isso a importância da gente solidificar a nossa base, a nossa família. Hoje eu estou falando diretamente para os filhos, mas muito também serve para os pais. O próprio Paulo aqui em Efésios, ele continua falando, e depois ele vai falar o quê? Pais, não provoquem a ira sobre vossos filhos. Ele instrui também os pais, porque os pais também têm o papel deles nessa relação, não só os filhos. Então, gente, é muito importante, porque quando a gente fala de honra no ambiente cristão, para quem viveu na igreja, fica meio abstrato. Fica meio, honra, como que eu vou honrar meu pai? Eu vou colocar uma coroa nele como rei, eu vou ajoelhar diante dele para pedir a bênção, igual acontecia mais antigamente. Como que eu vou honrar o meu pai? E eu vou falar de parte prática no fim da mensagem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse honrar, ele envolve muito de você glorificar a Deus pela vida dos pais. De você... uma tradução também desse termo é dar o devido peso. Sabe o que é dar o devido peso? Ele atribuir o devido peso. É tratar pai como merece ser tratado. Não como o irmão. É tratar pai como pai. É tratar mãe como mãe. Respeitando. Colocando como superior a você. Entendendo que se não fosse por eles, você não seria o que você é. Isso é dar o devido peso. Não é achar que é como você. Não é como você. Eles merecem honra, eles merecem glória. Por quê? Porque se não fosse por eles, você não estaria onde você está. Isso é o honrar. É mais forte do que simplesmente você ler, honre teu pai e tua mãe. Tá bom, eu obedeço meu pai quando ele manda eu lavar a louça. Isso inclui, mas não é só isso. É mais do que isso. É você realmente dar o respeito, dar o peso que ele merece, que eles merecem. É isso que o mandamento está dizendo. A segunda parte desse mandamento é a promessa. E Paulo reforça, e ele coloca, ele acrescenta, para que este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e te tenhas longa vida sobre a terra. Lá em Êxodo é escrito que assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor Deus lhe dá. E quando a gente olha para essa promessa, a primeira interpretação que a gente faz é a interpretação básica, de que se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu vou viver mais. Eu vou ter mais tempo nessa terra que Deus está me dando. Eu vou ter uma oportunidade maior de refletir Deus nessa terra. E sim, isso é verdade. Se você pensar de uma maneira lógica, se você obedecer seus pais, se você honrar seus pais, com a experiência de vida que eles têm e os conselhos que eles te dão, se você ouvir o que ele te fala, ele quer sempre o seu bem. Na maioria das vezes ele te fala, por mais que na hora você não ache, ele te fala porque ele quer o seu bem. E na maioria das vezes eles são orientados por Deus para fazer isso, porque como a gente falou, eles são instrumentos de Deus na nossa vida. Então se a gente ouvir, a gente vai colocar a nossa vida em menos risco, em menos perigo. E consequentemente a gente vai viver mais, porque a gente vai se expor menos ao risco de vida. Então isso é uma maneira lógica de pensar. Quem nunca, a mãe falou, tá um sol, né? Sol, nenhuma nuvem no céu. E a mãe fala, põe a blusa, vai esfriar. Ou, pega o guarda-chuva, vai chover. E você olha para o céu e fala, não vai chover. Não vai. E aí você fala, não precisa, não estou com frio. E aí você sai. A mudança de tempo que nunca existiu antes acontece. E começa a chover, ou começa a fazer frio. E você fala, meu Deus, se eu tivesse ouvido minha mãe, eu não estaria gripado hoje. Ou seja, isso é uma brincadeira, mas acontece. Parece que mãe, principalmente, mãe tem o sexto sentido. Ela sente o que vai acontecer. Isso não é sexto sentido, gente. Isso não é sexto sentido. Isso é ser instrumento de Deus na vida do filho. Isso é direcionamento de Deus na vida do filho. Isso é o papel de Deus na família. Isso é a estrutura familiar estabelecida por Deus. Deus usa pai e mãe dessa forma, só que aí a nossa cultura, a nossa sociedade coloca como sexto sentido. Mas não é. Igual eu falei, Deus usa em pais e mães não cristãos. Usa. Não é sexto sentido. É instrumento de Deus. Porque a nossa criação depende dos pais. A criação de todos os filhos depende dos pais. E a falta de pais causa
uma ruptura gigantesca no crescimento e na educação de filhos. Uma falta gigantesca no crescimento e na edificação de filhos. Seja a falta da mãe, seja a falta do pai, ou seja a falta dos dois. Sempre vai ter um déficit. Sempre vai ter um déficit. Por isso que a família precisa ser prioridade nas nossas vidas. Por isso que vocês, pais, precisam entender que o relacionamento de vocês, o casamento de vocês, tem que ser prioridade para vocês, porque vai refletir na vida dos filhos. Porque é a família. É o que Deus planejou para a gente. Só que a promessa, se a gente for pensar só por dias longos na Terra, a gente não vai. Se você for pensar um pouquinho mais profundo, você vai encontrar algumas coisas ali que não fecham. Como, por exemplo, se a gente lembra de Jacó e Rebeca planejando o mal de Isaac, enganando. Eles se ajuntaram para enganar Isaac e Esaú. E Jacó depois viveu bastante. Jacó depois dá origem às tribos de Israel. Tem um monte de filho. É abençoado. Ué, mas ele desonrou o pai e a mãe. E quando ele desonrou Isaac, ele fugiu. E ele fugiu e Isaac morre e ele não tem tempo de se reaver com Isaac. Provavelmente Isaac e Rebeca morrem e Jacó estava lá, fugido, por causa do erro que ele tinha cometido. E quando a gente pensa no inverso, também a gente reflete, ué, mas peraí, Jesus honrou o pai e a mãe dele. Jesus é nosso exemplo de vida. E morreu com aproximadamente 33, 34 anos. Ué, não está certo isso. Não deu certo essa matemática. Jesus tinha que ter vivido bastante. Jacó tinha que ter vivido pouco. Porque Jacó desonrou e não morreu. Jesus honrou e morreu. Fisicamente. Mas, o que a gente consegue entender? Lá em Isaías 53:10, vai falar que esse texto, Isaías 53, ele fala e ele mostra, pelo nosso entendimento aí da maioria dos pastores, ele mostra que esse capítulo, ele fala ele representa Jesus ali. E vai falar, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aqui fala que Jesus verá a sua prole, tem versões que falam a sua descendência, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Mas a gente acabou de falar que Jesus não teve descendência terrena, ele não gerou filhos terrenos, e ele também não prolongou os seus dias na terra. Então, o que está querendo dizer para a gente? O que a gente pode entender com essa promessa? Que essa promessa não é só física. Essa promessa é uma promessa também espiritual. Esse prolongará que é usado aqui em Isaías para se referir a Jesus é o mesmo prolongará dos 10 mandamentos, do 5º mandamento. E o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a partir do momento em que a gente honra os nossos pais e que a gente viva de acordo com a estrutura familiar que Deus deu para a gente, refletindo o caráter de Deus para a sociedade, sabe o que vai se prolongar? Vai se prolongar o nosso legado. Jesus deixou o seu legado para a gente até hoje. Jesus deixou a sua imagem, o seu exemplo familiar para a gente até hoje. A gente vive o que Jesus viveu até os dias de hoje. Olha quanta descendência Jesus não deixou. Olha quanto exemplo Jesus não fez. Quantas pessoas que não viveram de acordo com o exemplo de Jesus. E é isso que essa promessa serve para a gente também. Pode ser que os nossos dias terrenos não se prolonguem. Pode ser que sim, pode ser que não, isso só cabe a Deus. Mas a gente tem que ter certeza que o nosso legado, o nosso exemplo, vai se prolongar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Para você pai, para você mãe, quando você partir, o que seu filho vai lembrar de você?
como que ele vai prolongar o seu legado? Ele vai lembrar do pai e da mãe ausente, ele vai lembrar da mãe brava, do pai bravo, ele vai lembrar da mãe e do pai que foi exemplo de vida para ele, e que graças a ele eles são do jeito que eles são hoje. Do que ele vai lembrar? Qual que é a imagem que ele vai ter? O que ele vai contar para os filhos dele? Ó, seu avô era assim, seu avô era desse jeito. Seu avô me ensinou a viver desse jeito, é por isso que a gente vive assim. Ele vai glorificar a Deus pela sua vida e pelo legado que você deixou para ele? Ou não? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Essa é a forma que a gente vai prolongar os nossos dias. A gente vai viver por gerações e gerações, de acordo com a imagem que a gente deixou, de acordo com a forma que a gente viveu. E a gente vai passar o nosso legado, eu vou passar meu legado para a Manuela, a Manuela vai passar o meu legado para o filho dela, e assim por diante. A gente vai se recordar da forma que a gente viveu, a gente vai se recordar de como a gente moldou o caráter dos nossos filhos. E filho, você vai passar o legado do seu pai para o seu filho? Ou para a sua vida? Você vai pegar aquilo que seu pai tem de melhor, aquilo que sua mãe tem de melhor, e vai aplicar na sua vida? E vai usar isso como uma forma de Deus ter usado eles para moldar o seu caráter? Você vai aplicar isso na sua vida? Ou você vai deixar o tempo passar e não vai aproveitar para pegar os ensinamentos dos seus pais para você e colocar em prática para você viver melhor? A gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem. Isso é meio clichê de falar, eu sei que é. Mas é verdade. A gente está aí na pandemia e pelo menos para isso, a pandemia serviu. A gente vê muito mais filhos preocupados com os seus pais nossa, será que meu pai precisa tomar logo essa vacina? E a gente vê nas nossas redes sociais aí direto as fotos dos pais sendo vacinados e os filhos comemorando porque os pais estão sendo vacinados. Serviu para isso, mas de nada adianta comemorar que o pai foi vacinado se você não honra seu pai. Se você não coloca em prática os ensinamentos que Deus passou para ele passar para você. Não adianta. A gente precisa honrar com atitude. A gente precisa honrar na prática. E é interessante que existe o oposto de honrar. E Jesus deixa claro qual que é o oposto do honrar para os filhos. Levítico 29 vai falar: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Pesado falar isso, né? Merece a morte por ter amaldiçoado o pai e a mãe. Ah, o que quer dizer isso, então? Quer dizer que se o meu filho não me obedece, ele vai morrer? Não, não é isso. Não é isso. Porque graças a Deus existe a graça e a misericórdia. Graças a Deus, Deus age, mesmo no meio do pecado, para trazer os seus filhos de volta. O nosso papel como pai, o seu papel como pai é dobrar o seu joelho e é interceder para que Deus haja na vida do seu filho. O seu papel como pai é se submeter a entender que acima da sua hierarquia, acima de você como pai, existe Deus. E se o seu filho não está te honrando, é por algum motivo que Deus está permitindo. E aí vale a reflexão. O que eu podia fazer? O que eu posso fazer? Se você se quebrantar diante de Deus, dobrar seu joelho, falar: Deus, eu fiz o que eu podia. Eu não sei mais o que fazer. Não tenho mais o que fazer. Minhas forças se esgotaram. Eu coloco nas tuas mãos. Deus vai agir por você. Porque Ele é o Pai sobre o Pai terreno. E Ele vai derramar graça. E Ele vai derramar misericórdia, se for da vontade dEle. Mas, acima de tudo, Ele vai dar paz para o seu coração. Porque você vai ter a paz que excede todo entendimento. De entender que você fez o que podia ter feito.
Mas isso só vai acontecer quando você realmente dobrar o seu joelho, se quebrantar diante de Deus e pedir para Ele moldar o seu caráter como pai, para poder interferir na vida do seu filho. Se você não fizer isso, talvez essa paz você não receba. Mas se você fizer, você buscar a Deus, pedindo a cada dia para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para agir como Deus quer que você haja com os seus filhos, para que eles tenham o privilégio de ter pai e mãe como instrumento de Deus, Ele vai te dar essa paz. Porque você fez o seu papel, você fez a sua parte. Mas a salvação é individual. Você não vai poder salvar o seu filho, mas você vai poder fazer de tudo para que o seu filho seja salvo. Você vai poder esgotar as suas forças para que o seu filho seja salvo. E aí vai caber a ele. Vai caber a Deus. Mas a sua parte como pai você vai ter feito. E isso vai te dar paz. Você vai ficar tranquilo. E você vai saber que Deus usou a sua vida da forma que Ele queria ter usado. Por fim, como a gente transforma essa honra em prática? Como que a gente transforma essa honra que parece tão grande, que parece tão imponente, em atitudes práticas? Eu vou listar algumas atitudes aqui para a gente, como filho, a gente colocar em prática. A primeira delas é obedecendo. E é muito simples falar isso. Obedecer os pais. E obedecer os pais até quando? Até quando você estabeleça a sua família. E você seja o cabeça do seu lar. Até quando você consiga a independência dos seus pais. Não importa se você tenha 25, 30 anos. Se você mora debaixo do teto do seu pai, da sua mãe. Se você depende deles, você deve obedecê-los. Em tudo que eles mandarem. Mas como assim, Gregor? Em tudo. Em tudo até um ponto. Qual ponto? Até que a ordem deles se confronte com a ordem de Deus, que é escrita e descrita na palavra dele. Quando alguma ordem do seu pai for contra uma ordem de Deus para você, você vai falar: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mas isso eu não posso fazer. Isso eu não vou fazer. Porque o pai acima dos pais não manda isso. E isso acontece em casas de filhos cristãos e pais não cristãos. E o filho vai precisar ter esse discernimento para poder agir dessa forma. De uma forma que você não desonre os seus pais, mas ao mesmo tempo você honre a Deus acima da honra aos pais terrenos. Então a gente precisa obedecer, por mais que você não concorde, gente. Isso é muito, para adolescente, isso vem muito na cabeça, é lógico. Né? Adolescente acha que sabe de tudo. Jovem acha que quando está passando aí para a juventude, acha que sabe de tudo, acha que sabe mais do que os pais. E aí eles mandam você fazer uma coisa que você acha que não tem nada a ver. E você, não é possível, meu pai, pleno 2021, meu pai está mandando eu fazer uma coisa dessa, retrógrada, antiga. Nossa, ele não tem cabeça para frente. Obedece. Obedece. Ele tem mais experiência, eles têm mais experiência, eles têm mais sabedoria. Eles têm uma visão de vida que você ainda não adquiriu. Que você só vai adquirir quando você virar pai ou quando você virar mãe. E vocês vão ver que as coisas mudam. Vocês vão ver que mudam, e mudam muito. Para mim, mudaram muito nos últimos 2 anos e pouco. E vocês vão ver realmente como mudam. Os pais sabem do que eu estou falando. A segunda prática que a gente tem que colocar é respeitando. O que é respeitar, gente? Como que a gente transforma isso de uma maneira prática para a gente agir? É não agir com superioridade. É não achar que você sabe mais do que o seu pai sabe, só porque em alguma coisa que você sabe fazer hoje, o seu pai não sabe. Quando a gente está entrando aí na nossa carreira profissional, ou fazer alguma coisa da nossa vida, direcionar para alguma coisa que a gente quer aprender, a gente busca sempre quem? Sempre aqueles profissionais mais respeitados da área. E a gente vai encontrar algumas pessoas que a gente vai se identificar e que a gente vai respeitar ao ponto de seguir tudo aquilo que ele falar para fazer. Eu vou ver lá, eu vou fazer, sei lá, eu vou entrar no ramo de ações. Eu vou aí buscar o cara que mais tem respeito nesse meio e vou ouvir o que ele tem para falar.
Por quê? Porque ele sabe e eu vou respeitar o que ele está falando. Com os pais, gente, a gente tem que transformar isso para quê? Para a experiência de vida. Eles sabem viver mais do que você sabe. Porque eles já chegaram mais longe do que você chegou. O mínimo que eles sabem mais do que você é viver. Só isso. Eles se mantiveram vivos até 50, 70, 80 anos e você tem 15, 20, 30. Será que você agindo do jeito que você quer agir, você vai chegar lá? Eles agindo do jeito que eles estão agindo, eles chegaram. Então eles sabem. Eles precisam, a gente precisa respeitá-los dessa forma. Mas pais, vocês também precisam ser humildes, de entender que muitas vezes o seu filho vai ser melhor em alguma coisa do que você. Ele vai ser mais eficiente em alguma coisa do que você. E você precisa respeitar o dom e o talento do seu filho para não podar e querer transformar o seu filho num segundo você. O seu filho, ele não é um segundo você. O seu filho é o seu filho. Ele tem vida própria. Ele tem dons próprios. Ele tem talentos próprios. E como o salmista diz, eles foram criados para serem flechas. Para irem, e não é bumerangue. Não é para ir e voltar. É para ir. É para ir e alcançar o mundo. É para ir e fazer mais diferença do que você fez, mostrando o seu legado. Então não queira, pai, colocar seu filho dentro de uma caixinha, achando que tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você sabe, tem que ser exatamente daquele jeito. Porque você impor uma coisa da forma que você quer impor, muitas vezes você está podando o crescimento, a experiência e o agir próprio do seu filho. Seu filho precisa de espaço para poder se desenvolver. O período que eu mais me desenvolvi na minha vida foi o período que eu passei 2 anos morando sozinho. Eu sempre fui criado com a maior proteção do mundo pelos meus pais. O pastor teve que fazer um intensivo de 5 meses com a minha mãe quando eu ia embora, porque ela não parava de chorar, porque ela não queria que eu fosse embora. Por quê? Porque eu sempre fui ali, cuidado. E muita coisa eu tive que aprender sozinho, gente. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por que eu não virei jogador de futebol e que eu não fiquei para lá. E eu entendo porque eu passei aquele período lá. Porque se eu não tivesse passado, eu me desenvolvi mais como homem em 2 anos do que a minha vida toda, nos outros 18 anos que eu tinha vivido. Você precisa dar espaço para o seu filho. Você não pode cortar. Você tem que dar espaço para ele crescer, para ele evoluir, para ele virar homem, para ele virar mulher, segundo os princípios de Deus. Você precisa dar um ensinamento. Mas não precisa, você não pode prender ele numa coleira e falar, você vai fazer tudo do jeito que eu quero que você faça. Você precisa passar, deixar ele agir. Porque ele vai quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara. E é assim que ele vai aprender. Porque por mais que você fale para o filho, para ele honrar, para ele obedecer, vai ter coisa que ele vai achar que ele sabe mais que você. E vai quebrar a cara. E é ali que ele vai aprender, que ele vai dar valor e que ele vai desenvolver a vida dele. Então não adianta você prender. Não adianta você colocar numa coleira. Você precisa dar espaço. Terceira coisa é muito ligado a isso, é ouvir conselhos. Você precisa ouvir os conselhos dos seus pais. E ouvir os conselhos dos seus pais não quer dizer seguir todos eles. Quer dizer ouvir todos eles. Isso mesmo depois que você já tiver a sua família. Você tem que ouvir os conselhos dos seus pais, assim como a Bíblia nos instrui para ouvir os conselhos de todos que são mais sábios e mais experientes que nós. Só que você precisa ouvir o conselho e fazer o quê? Ouvir o conselho do meu pai, ouvir o conselho da minha mãe, e agora o que eu faço? Eu coloco diante de Deus e oro. Meu pai me orientou dessa forma, Deus. É dessa forma que eu preciso agir? É dessa forma que eu devo agir? A gente, muitas vezes, a gente fica pedindo direcionamento de Deus para algumas decisões na nossa vida, achando que Deus vai se aparecer na nossa frente e vai agir com a gente, ou falar com a gente num sonho, ou falar com a gente na oração, e fica pensando, mas Deus não fala, Deus não se mostra para mim, Deus não aparece para mim. E às vezes Deus está usando seu pai e sua mãe para se mostrar para você. Muitas vezes Deus está usando seu pai e sua mãe para se mostrar para você. A gente precisa estar atento a esses detalhes. E principalmente os pais, de novo, repito, dá o conselho, mas não vai dar aquele conselho de tipo, filha, eu acho que você tem que fazer isso, tá bom? Mas se você não fizer isso, tudo bem. Aí o filho não faz, aí pronto. Aí vira a cara, aí magoou, aí vai ficar sem falar com o filho, aí pronto.
Não é assim. Você vai ter que dar o conselho, você vai ter que dar o exemplo acima de tudo. Você vai ter que mostrar por que aquele conselho é aquele conselho. Filho, eu te oriento dessa forma, porque dessa forma é melhor por causa disso, disso e disso. Seu filho, se fizer a parte correta, se fizer da mesma forma, ele vai ouvir. Se ele não ouvir, quem sabe Deus não está direcionando de forma diferente. E pode ser que esteja certo. Pode ser que você esteja errado naquele conselho. Faz parte. Você é pai, mas você não é super-herói. Por mais que as crianças sempre falam que o pai é o super-herói delas. Você não vai saber de tudo. Vai ter horas que às vezes o seu conselho não é o melhor. E por último, é cuidar. Cuidar dos pais. Isso serve para aqueles que já têm pais mais velhos. É cuidar. É estar presente. Às vezes não dá para estar presente o tempo todo fisicamente, mas é estar presente por telefone, é estar presente por WhatsApp, é estar presente por, sei lá, a forma que o seu pai tem de se comunicar com você. É se fazer presente. Dessa forma, o seu pai, a sua mãe vai sempre sentir que o legado dele foi passado da melhor forma possível. Porque ele vai saber que você se importa com ele, você respeita, que você cuida dele. Então você precisa se fazer presente. E pai e mãe, não sejam orgulhosos de não aceitar o cuidado dos seus filhos. Muitas vezes, os pais acham que se sentem inferiores quando precisam da ajuda dos filhos. Seja na área da saúde, seja na área financeira, seja em qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque você sente que a velhice está chegando e que você está precisando de ajuda. E você não gosta de se sentir assim, porque você se sente fraco, você se sente falho. E você sabe que dias melhores na questão física você já teve. Você não quer precisar dos seus filhos. E você coloca a sua própria vida em risco, muitas vezes. Seu filho está ali para te ajudar. Para te ajudar, num exemplo bem básico, te ajudar a subir uma escada. E você acha que não precisa. Você consegue. E ali você coloca a sua vida em risco. Você cair da escada. É uma coisa básica, mas isso serve em todas as áreas da vida. Não sejam orgulhosos, aceitem a ajuda dos seus filhos. E filhos, sejam presentes. Estejam atentos às necessidades dos seus pais. Estejam atentos. Estava vendo uma série essa semana que a mulher, muito atarefada com o trabalho, conseguiu um cargo muito alto numa empresa, se realizou profissionalmente, e aí quando ela se realizou profissionalmente, ela foi contar para a mãe dela. E quando ela chegou para contar para a mãe dela, ela viu que a mãe dela já estava com câncer fazia 3 anos e ela não sabia o que estava acontecendo. Ela, em busca dos seus objetivos pessoais, ela abriu mão da presença e do cuidado com os pais. Não façam isso. Não façam isso. Estejam presentes. Estejam cuidando o tempo inteiro. Estejam atentos às necessidades dos seus pais, filhos. Entendam que eles são um instrumento sagrado na vida de vocês. Eles foram estabelecidos por Deus para que o seu caráter seja moldado ao caráter dele. Quero concluir deixando um último versículo, Salmo 68, 5. Vai falar: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Em Deus você encontra a melhor paternidade, o melhor refúgio, o melhor consolo e a maior sabedoria. Se você tem dificuldade de relacionamento com seu pai, você tem uma mágoa de alguma coisa que seus pais fizeram para você, e você acha que o seu pai poderia ter feito coisa muito melhor do que fez, coloque isso diante de Deus. Ele é um pai que não falha. Ele é o pai de verdade. E você, pai, que tem uma mágoa com seu filho, e acha que o seu filho não está honrando você como você deveria ser honrado, coloque diante de Deus. Ele é o maior consolo. Ele é o nosso maior refúgio. E ele vai abençoar essa família da forma que ele achar melhor. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigado por mais esse momento. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Te agradeço pela vida dos nossos pais, Senhor.
Te agradeço por o Senhor ter colocado cada um deles nas nossas vidas. Te agradeço porque reconhecemos que eles são instrumentos teus, Senhor Deus, nas nossas vidas. Mesmo com suas falhas, mesmo com seus erros, reconhecemos que se não fosse por eles, não estaríamos aqui. Te peço que o Senhor esteja derramando quebrantamento, consolo, refúgio na vida daquelas famílias que precisam. Que o Senhor esteja restabelecendo relacionamentos que estejam quebrados, que o Senhor esteja dando humildade para que cada um reconheça o seu erro, humildade para que cada um busque o outro para pedir perdão, Senhor Deus, e busque o próximo, e que busquemos nossos pais para lhes dar a devida honra, Senhor Deus. Abençoe-nos, nos dê essa vontade, mexa com o nosso coração, nos dê esse empurrão para que a gente realmente viva dessa maneira que o Senhor quer que nós vivamos desde os 10 mandamentos. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.